Doutor, aumentar o basal então não é recomendável? Esse é o tema desse vídeo e é a dúvida que me enviaram em um vídeo chamado Saturação de oxigênio quando ela pode ser considerada baixa. Se eu não me engano, é um dos vídeos aqui do canal com maior número de comentário. Existem muitas dúvidas e eu observo na minha rotina de trabalho que existem muitas dúvidas referente à saturação de oxigênio, o que pode e o que não pode referente à saturação de oxigênio. Então já vou adiantando para você que é o seguinte, tudo que você não entendeu, anota, fica até o final, anota e deixa nos comentários. Se você quiser ir anotando conforme as dúvidas forem aparecendo, não tem problema nenhum, tá? Não tem problema nenhum, é só você ir colocando aí. Pode ser várias dúvidas aí, uma em cada comentário, eu vou responder todas. Então é o seguinte, primeiro assim, antes de começar o slide, o que é o basal? O basal é o nível de normalidade de cada pessoa que tem uma doença. Então você não pode adotar o basal de um paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica com uma saturação normal. Quando eu falo em saturação normal, é o que existe para uma pessoa que não tem nenhuma doença. O que eu falo como basal é relacionado à pessoa que já tem a doença instaurada de acordo com aquele nível de complexidade. Muitas pessoas têm medo e preocupação quando o profissional faz a prescrição do oxigênio. Até mesmo alguns profissionais falam, não usa muito oxigênio porque o oxigênio vicia. Não é bem assim, tá? Não é bem assim, não. O oxigênio é uma necessidade do ser humano. Em alguns casos, é necessário o uso de suplementação. Então, para que isso fique claro na cabeça de cada um, eu preparei um slide com alguns exemplos. Na verdade, não são alguns exemplos, são um exemplo só, tá joia? Então, esse daqui é o slide. Para a gente começar a entender essa questão de saturação basal, eu dei o caso de um paciente onde a saturação basal dele é de 80%. O que é isso? De uma forma resumida para você entender. Adotar essa saturação basal como o maior valor que você já viu de saturação. Provavelmente esse maior valor é no repouso. Se o maior valor que você observou fora de crises de exacerbação for 88, o seu basal é 88, tá joia? Se não tiver tudo ok, teve dúvida, coloca nos comentários. Então a gente vai começar esse exemplo aqui por uma situação de 88%. Tá? Então esse é o basal do paciente. Agora, muitas pessoas se preocupam com poxa, minha saturação tem 88%, mas eu vi no vídeo lá do Carlos que em alguns vídeos ele fala que o limite de normalidade é de 90% a 95%. Como eu falei, é quando o paciente não tem doença, tá? Já com a doença instaurada, esse basal, essa normalidade, ela vai variando. Então tá, se a sua saturação está em 88%, o que você faz? Vamos aumentar o fluxo de oxigênio? Sim ou não, tá? Então, se você aumenta o oxigênio lá no concentrador, você corre o risco de ter uma descompensação. Essa descompensação não acontece de imediato, tá? Ela leva algum tempo. Quanto tempo eu infelizmente não consigo falar para vocês. Mas não é na hora. Poxa, Carlos, mas eu tô com medo. Será que é muito ou não? Se for muito, você vai ver uma sonolência, tá? Isso é um dos sintomas de que a sua saturação está ficando muito alta. Poxa, mas o meu familiar lá, o meu pai, ele tem DPOC e ele passou um dia sonolento. Não é tempo suficiente para a gente ter essa preocupação, tá? Uma vez ou outra, é normal o paciente ter um nível de sonolência. Isso acontece com todo mundo. Tá joia? Então, um dos primeiros sintomas que você pode observar é a sonolência, tá? Agora, outra situação, basal de 88, vamos aumentar o oxigênio? Não. Tá, mas se eu não aumento o oxigênio, o que vai acontecer? Você vai seguir os cuidados. Cuidados com a saúde são medicamento conforme a prescrição médica, alimentação conforme a prescrição de um nutricionista, se você tiver,
e a conduta da fisioterapia conforme o seu fisioterapeuta orientar, certo? Agora, minha saturação aumentou, Carlos. E agora, o que acontece? Se a sua saturação basal era em algum momento 88% e você viu que ela começa a ficar num nível mais alto, você vê que na maioria das vezes ela está ficando nos seus 90, 92, eu devo me preocupar? Existem duas situações que eu vou colocar para vocês. Inicialmente, não, porque isso pode retratar uma melhora, tá? O paciente pode seguir por uma descompensação? Até pode, mas eu vou explicar para vocês. Para distinguir isso, precisa da avaliação de um profissional, tá? Lembrando que, se a gente seguir por esse caminho de aumento de oxigênio, eu tô falando no concentrador, tá? Por exemplo, existem muitos pacientes que eu comecei a atender e o basal dele era de 85. Começou com a fisioterapia, aí a gente conseguiu manter o basal dele, por exemplo, em 93. Inclusive hoje que eu estou gravando esse vídeo, eu vou atender uma paciente aqui em Curitiba, lá no bairro Bacaxeri, onde quando eu comecei o atendimento com ela, a saturação dela era de 85. Hoje, o basal dela é de 93. Então, se esse aumento de oxigênio for devido, se esse aumento de saturação for devido à conduta fisioterapêutica, ao tratamento fisioterapêutico ou um ajuste de medicamento, você não precisa ter uma preocupação de descompensação. Tá joia, pessoal? Então vamos seguir aqui com o nosso slide. Então tá, ficou claro, né? Se esse aumento da saturação for devido ao uso de medicamento ou à conduta fisioterapêutica, pode ficar tranquilo, tá? Então a gente seguiu por esse caminho de não, tá? Então vai fazer o quê? Manter os cuidados de alimentação, fisioterapia, etc. Lembrando que fisioterapia não é aula de ginástica, tá? A fisioterapia é parte integrante do tratamento de quem tem doença pulmonar. Agora, a saturação aumentou, né? É uma possível melhora, como eu acabei de informar para vocês. A descompensação associada ao aumento da saturação, ela só acontece quando for por elevação da concentração de oxigênio, lá seja no cilindro ou no concentrador. Isso daqui carece da avaliação de um profissional. Por isso que é importante a gente sempre ter um profissional que oriente a gente. Se você busca uma orientação nesse sentido, sugiro você, e você não conhece ninguém na sua cidade, sugiro você considerar fazer parte do clube de membros. Clicando no botãozinho aí abaixo, onde está Seja Membro, você vai ter uma consultoria mensal comigo e acesso ao meu WhatsApp. Apesar do meu WhatsApp estar exposto aqui, as dúvidas eu só esclareço dos membros do canal pela assinatura Excelência Premium, tá? Então, é só clicar aqui embaixo no botão de Seja Membro e assinar o Seja Membro pela assinatura Excelência Premium. Então, você vai ter esse suporte para você entender um pouco melhor e ter uma avaliação ainda aqui online. Agora, nesse contexto também, todas as dúvidas eu vou te orientar via WhatsApp, tá? Para você tomar as melhores decisões aí, mas é só uma questão de orientação. Em alguns casos eu consigo prescrever medicamento, mas daí seria necessário, consigo prescrever exercício e não medicamento. E ele existe para isso, só que daí se for esse acompanhamento, daí precisa de uma avaliação para ver se cabe o atendimento online. Então tá, agora, referente ao oxigênio, eu tenho medo de aumentar, tenho medo de ficar baixo, o que você tem que se preocupar? Com a prescrição do oxigênio. Então o oxigênio ele é prescrito pelo profissional médico. Para fazer essa prescrição, é necessário exames, então o médico vai solicitar exames e um exame específico chamado gasometria. Não é todo médico que solicita a gasometria. Alguns outros médicos, e dependendo do caso, isso vai ser avaliado individualmente aí, de acordo com o serviço, ele vai levar em consideração as características da doença, tá?
E aqui tem uma atenção especial, que é o paciente com doença pulmonar obstrutiva crônica. Já vi, tá? Não estou falando que isso é o que vai acontecer com todo mundo, mas já vi médicos solicitando oxigenoterapia para pacientes com DPOC sem necessariamente exame. Ele só via ali a saturação baixa e ele fazia a prescrição. Outros casos, o profissional médico ele solicita o exame de gasometria arterial. Então, ali na gasometria arterial, o profissional médico ele vai avaliar a conduta, se ele vai prescrever ou não, tá? De acordo com os parâmetros ali da avaliação da gasometria arterial. Então, como eu falei, a prescrição é conduta do médico, tá? O médico ele solicita esses exames ou vai pelas características da doença. Como eu falei, DPOC, só porque está com saturação baixa o médico vai analisar? Não, vai depender muito do resultado da gasometria. Tá? Isso vai dentro da individualidade e do entendimento de cada médico. Isso vale também para a preocupação que o paciente tem se o oxigênio está sendo muito ou pouco. O oxigênio ele vai ser muito em determinados casos que acaba sendo detectado nesse exame chamado gasometria arterial ou algum outro critério de avaliação que o profissional faz para ter essa avaliação. No geral, o que você precisa se preocupar? Com o limite de saturação que você mais observa. Aquele é o basal de cada paciente. Tá joia? Gente, esse seria o vídeo. Dúvidas? Deixa nos comentários para a gente poder interagindo. Porque eu acho que esse assunto é um pouco complexo para o leigo, tá? Para o paciente, para o familiar. Então, toda dúvida você mantém aí, deixa, e para a gente poder interagindo, e conforme as dúvidas forem aparecendo, eu fazer um vídeo, principalmente com slide, para ficar algo mais fácil para vocês entenderem, tá joia? Ao final desse vídeo aqui eu vou deixar 2 cards. Um vai ser a indicação de um vídeo, que é o vídeo de onde partiu essa dúvida, né? Que é a saturação de oxigênio quando ela pode ser considerada baixa. Vou deixar a indicação de uma playlist também, para você entender mais sobre saturação. E no primeiro comentário fixado, vou deixar um link para você ser direcionado ao site Treinamento Respiratório, caso você tenha interesse em adquirir um oxímetro de dedo com a gente. Joia? Então esse era o vídeo de hoje, um grande abraço e até o próximo vídeo.